Olá, sejam bem-vindos mais uma vez, meus queridos, meus companheiros, meus irmãos, amigos de caminho. Eu quero iniciar com vocês agora a leitura do profeta Jonas. É um livro curto, mas também um livro gostoso que ensina bastante a gente. O texto, eu quero narrá-lo como lê-lo com vocês junto com uma história narrativa mesmo, uma histórica, acontecida, não como uma parábola, como os muitos dizem, né? Jonas é esse profeta que vai surgir aqui sem muita informação sobre ele. A informação que tem dele é que ele profetizou ali próximo de Jeroboão II, entre 780 e 750. Era um período em que o reino norte tinha paz com a Síria. Jeroboão II tinha reconquistado a paz ali em cima, mas a Síria ainda ameaçava, né? E talvez esse profeta Jonas, muitos estudiosos confirmam, é aquele profeta que surge repentinamente lá em 2º livro dos Reis, capítulo 14, verso 25, onde ele profetiza ali em Gat-Hefer, uma profeciazinha curta, mas aparece seja o mesmo. E aí eu vou narrar para vocês, porque a gente tem muito que aprender com a história do profeta Jonas. Quer ver, amados? Presta atenção. Verso 1 do capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, pombo. Ele é um mensageiro do Senhor, a palavra significa isso mesmo. Ele é filho de Amitai. Encerra assim, dizendo: a palavra do Senhor veio a ele, surgiu nele a palavra. É a palavra de Deus que veio a ele, o levantou para isso. E diz a ele assim, dispõe-te, se prepare, levante, vai à grande cidade de Nínive e clama por ela, porque a sua malícia subiu até mim. Quando Jonas escuta isso, e ele olha que os assírios, a cidade de Nínive, gigante, poderosa, eles eram um povo cruel, que perseguia, que abatia suas presas, que rasgava ventres de gente, que passava por cima de cidades, de nações. Ele falou: não, esse povo é o povo que vem ameaçando a gente direto, é o povo que vem aqui tomando de nós, ameaçando. Não vou fazer isso não. E diz o texto que ao invés de ele ir para Nínive, que no mapa sairia de Jerusalém, iria na direção nordeste, mais ou menos assim, lá em direção a Nínive, ou seja, média de 900 quilômetros dele. Essa Nínive aqui ainda não era a capital da Síria propriamente dita, com 120 mil habitantes. A capital ainda era Calá. Ela só vai se tornar capital no ano 700, com Senaqueribe, que a coloca como capital da Síria. Então, ao invés de ele ir para lá, onde está hoje o Iraque, norte do Iraque, a cidade de hoje lá é Mossul, né? É a cidade que está lá hoje no norte do Iraque. Ele faz o contrário. Diz o texto, verso 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Tipo assim, Deus, eu não vou fazer uma loucura dessa nunca. Eu vou lá pregar para meus inimigos, ver a salvação deles, o arrependimento. Não, eu quero é que os ninivitas se morram, se matem. Eu vou fugir do Senhor. E na linguagem nossa aqui, é como se ele fugisse para o fim do mundo. Tarsis está para eles aqui, para nós no mapa, como se fosse no fim do mundo. Vai para Tarsis. Tarsis, para vocês terem uma ideia aqui, ele tinha que pegar o Mediterrâneo do lado de cá, do lado oeste, e viajar de navio aí por volta de 3.900 quilômetros em média, e ir lá para o sul da Espanha, onde tinha um porto da Fenícia. Ali era Tarsis. Ao invés de ir para cá, ele vem para cá. Extremo oposto, ele está fugindo da responsabilidade que Deus deu para ele. E diz o texto, verso 3 ainda: e tendo descido a Jope, Jope é um porto ali a 51 quilômetros de Jerusalém, né? Jaffe é o porto chamado hoje Jaffe, Porto Jaffe, é onde está Tel Aviv, capital de Jerusalém hoje. Ele vai para Jope, acha o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E a narrativa diz que ele fugiu para longe da presença do Senhor. E aí, olha os acontecimentos, olha os desdobramentos, para vocês terem ideia. Diz o texto:
Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Não tem como fugir da presença do Senhor. O que o Senhor te chamou para fazer, faça. Deus tem poder sobre todas as coisas, é o Pantocratos. É o Senhor que faz o levante. É o Senhor que tem o poder sobre os mares, ventos, tudo. E Deus falou assim: Jonas, não tem como. Você não pode viver assim longe de mim. E aí, a tempestade que causa sacode o barco, e aí vem a cosmovisão dos povos antigos. Cada um dos povos que estava dentro daquele navio, cada um começa a clamar ao seu Deus para ver se o seu Deus minúsculo responde de alguma forma e alivia. Jogam cargas para fora, tudo para fora, e aí você percebe o desespero dos humanos. Mas vocês vão entender na narrativa que deuses não existem. Só há um Deus. Por mais que os humanos clamem a isso, clamem aquilo, só há um Deus. E esse Deus é o Deus que fez a tempestade no mar. E esse Deus é o Deus de Jonas. Verso 6. Jonas simplesmente dormia. Não estava nem preocupado com nada. Ele só queria não ver ninguém salvo ali em Nínive. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: o que se passa contigo, cara? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus seu se lembre de nós, porque para que nós não pereçamos. Ou seja, nós já clamamos a tudo, fizemos todas as mandingas e ninguém responde, Deus nenhum responde. E já que você está dormindo, invoca o seu Deus para ver se o seu Deus responde. E diziam então eles uns aos outros: vinde e lancemos sortes. A lançar sortes era hábito dos antigos, como era hábito dos judeus. Na tomada de decisões, em alguns momentos, eles lançavam sortes diante de Deus, e eles usavam para isso a pedra Urim e Tumim. É como se eu tivesse que decidir entre um sim e um não, e lançasse cara ou coroa. É mais ou menos assim. Lançaram sortes, diz o texto, e lançaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Verso 8. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Agora Jonas também tem a oportunidade agora, mesmo fugindo de Deus, de anunciar o Deus dele, o Deus de Israel, dentro de um navio, com o mar revolto, todo mundo com medo de perder a vida. Aí Jonas vem e não pode fugir. Ele diz assim, verso 9: ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Pronto, eu sou esse Deus. É simples assim, amados, só há um Deus. Grave isso. O resto dos deuses da terra são fenômenos históricos, criações humanas no tempo e no espaço, para aliviar as dores da alma de quem não quer conhecer o verdadeiro Deus, que é esse aqui. Então, diz o texto, os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que você fizeste? Pois sabiam os homens que este fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Ou seja, o Deus de Israel já era um Deus conhecido dos povos. Deus já não era só adorado só em Israel, porque quando Israel veio do Egito com aquela multidão que Deus o tirou do Egito com mão poderosa, as nações tremeram diante do Deus de Israel. Tamanhas foram as vitórias que Deus deu a esse povo. Disseram-lhe: que te faremos então, Jonas, para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Então Jonas respondeu-me: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Os caras ainda usaram de misericórdia com Jonas, não queria lançá-lo no mar de jeito nenhum, e mesmo Jonas dizendo: me lance no mar.
porque eu sou a causa de tudo, eu sou o rebelde, eu estou fugindo da presença de Deus, e Deus não vai deixar que nenhum de vocês se morram, se percam aqui dentro, me jogue no mar. Eles tentaram, mas não tiveram jeito. Então, verso 14, clamaram ao Senhor e disseram, então clamaram ao Senhor, oraram ao Deus de Jonas, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste sangue que está aqui, o sangue de Jonas, quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Acabou o problema para eles. O problema de fato era Jonas. Agora Jonas continuou com o problema. Olha o que vai suceder. Deus o tira do mar, poupa a vida de todos, mas olha o que sucede. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ou seja, amados, algumas narrativas dizem que é uma baleia. Não, é um peixe grande. É um peixe que Deus levanta como Deus que levantou o mar, como Deus que fez cessar a fúria do mar, como Deus que quer tratar com Jonas, ainda que seja no abismo, no ventre de um peixe. E esse peixe aqui é um peixe grande, um monstro marinho. Relata-se a história de um monstro marinho chamado Leviatã, citado no livro de Jó, que era um animal tão poderoso que de tão poderoso ele foi extinto. Acabou-se, porque muito poder extingue, amados, na terra. Aí Deus lança isso. E isso aqui é mentira? Não, porque Cristo faz menção de Jonas. Lá em Mateus 12, quando Jesus expulsa demônios e os religiosos, os fariseus, os escribas ali, sacerdotes, tentam chamar Jesus de Beelzebu, falando que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, e vem aquela sequência toda. Em certo momento eles falam assim para Jesus: então dá-nos um sinal do céu e prove que você é o Filho de Deus, é o Messias, é o Cristo prometido. Prova para nós. Aí Jesus responde para eles: uma geração má e adúltera, perversa, religiosa, que oprime os povos, não pede um sinal, mas nenhum sinal vai ser dado para vocês, exceto o sinal do profeta Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E assim como Jonas esteve lá 3 dias e 3 noites, assim eu, o Filho do Homem, o Filho de Deus, estarei 3 dias ali no fundo da sepultura, e no 3º dia eu ressuscitarei. Esse é o sinal, porque ninivitas, que eram pecadores, nem era chamado povo de Deus, eles se arrependeram e creram, e vocês, nem vendo Deus presente com vocês, aqui na forma de homem, carne, vocês creem, vocês são incrédulos ao extremo. Sim, amados, os 3 dias e 3 noites aqui, na linguagem dos judeus, não significa 72 horas exatas, porque pode ser que de um dia para eles não começou pela manhãzinha, já começou a tardezinha, e a noite não seja a noite completa, mas ainda que seja aqui 3 dias e 3 noites, por volta de 50 horas, 52 horas, englobando tudo, é impossível para alguém viver no ventre de um peixe, amado. Então você vai perceber aqui que existe um poder de Deus por trás, assim como Deus ressuscita Jesus dos mortos, Deus vai ressuscitar Jonas de dentro da barriga do peixe. Aqui é poder de Deus, é o milagre de Deus tratando com um homem. Aí vem a oração. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo, a estar com o meu povo e habitar no monte Sião e congregar ali? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. É como se eu tivesse morto, é uma ressurreição.
Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no seio do teu santo templo. Os que se entregam à idolatria, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do engrandecimento, do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício e o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Vamos orar, amados? Essa oração de Jonas é uma oração de quem está na angústia, a alma agrilhoada, sendo visitada pela morte, cercada pela morte. É a oração de alguém que só vai clamar a Deus quando de fato ele sente no corpo, na alma, no espírito o chegar do momento da morte. Aí ele clama ao Senhor. E eu queria que nós clamássemos ao Senhor também nesse instante, para que Deus nos revigore e nos fortaleça, porque é muito simples, né? Como Jonas tentar fugir de Deus, mas fugindo de Deus, você não vai ser feliz em lugar nenhum na terra. Porque se você tem um chamado para Deus, então cumpra esse chamado para Deus. Se você foi laçado por Cristo, está a Cristo acorrentado pelo amor, por favor, não tenta viver fora, como a maioria dos evangélicos tem vivido nesses dias, com o nome evangélico, mas vazios do evangelho, seres perdidos entre o céu e o inferno, cheios de culpas e de medos. Não faça isso não. Se você tem um chamado de Deus ecoado dentro de você, por favor, derrame-se de Deus e cumpra a missão de Deus na sua vida, e se entregue a Ele nesse instante e volte para Deus, porque não há Deus, só há um Deus, e esse Deus é o que nós estamos aqui agora diante dele, eu e você, para orarmos. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela graça de estarmos juntos, pelo privilégio de podermos amanhecer e de podermos entardecer, pelo privilégio de ouvirmos essas sagradas letras que nos tornam sábios para a vida eterna. Obrigado, Pai, pela história de Jonas. Obrigado, Pai, pela história dessa cidade que na frente se arrependerá, se converterá. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor é o Deus que está aqui. E eu sei, Pai, e também Jonas sabia no coração, que ainda que ele pusesse a cama dele no mais profundo abismo, ainda que ele pegasse as asas da alvorada e se detesse nos confins dos mares, ainda que ele fugisse para o mais profundo do universo, ainda lá a tua mão estaria sobre ele e sobre nós. Sim, porque não tem como fugir de ti, porque nós somos em ti, nós existimos em ti. Sim, Pai, se o Senhor tirar o nosso fôlego de vida, não precisa nem um grande peixe para nos engolir. Sim, Pai, olha para nós, nossos amigos, irmãos, familiares, visita-nos esses dias e traz-nos de volta, ó Deus, ao chão do Evangelho, ao chão do amor, ao chão de Cristo Jesus, que assim como Jonas morreu por nós, foi sepultado e ressuscitou para a nossa salvação. Sim, Pai, assim como Jonas foi ressuscitado do ventre do peixe para a salvação dos ninivitas, sim, Jesus, que nesses dias muitos creiam e sejam salvos. Sim, fala comigo, guarda as nossas casas, quebra os grilhões, quebra as cadeias, tira, Pai, o peso da morte que tem cercado e rondado a terra nesses dias, e nos livre de todos os dardos inflamados do maligno, e faz de nós homens melhores, pessoas melhores no chão dessa terra. Nós te pedimos a tua bênção e repreendemos toda ação de Satanás contra as nossas casas, nossas famílias, contra as nossas vidas. Sim, Pai, ressuscita os sonhos dos teus filhos que estão mortos. Ressuscita, desenterra e levanta cada um agora, Pai, para viver a sua vida em Cristo Jesus. Obrigado por tudo. É assim que nós oramos, cheios de gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.